início, né, a essa aula de hoje, da disciplina do programa de pós-graduação, mestrado acadêmico em enfermagem da UFSJ. Essa disciplina, ela intitula-se Pesquisa Quantitativa, e ela está sendo ofertada por mim, pela professora Renata, e temos tido aí o prazer de receber diversos colegas, né, professores, pesquisadores, para contribuir, e hoje nós temos muita gratidão, já adiantando aí os nossos agradecimentos, professora Nayara, pela sua presença. A professora Nayara Raj Baldoni Couto é graduada em nutrição pela Universidade Federal de Alfenas em 2011. Durante o ano de 2012, ela realizou atendimento clínico na Clinivida e foi responsável pela instituição de longa permanência para idosos em Boa Esperança. Em 2013, ela foi responsável técnica pelo Serviço de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, foi tutora à distância do curso técnico em alimentos pertencentes ao sistema ETEC Brasil, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, do campus de Muzambinho. Ela é especialista em design instrucional para EAD virtual, junto à Universidade Federal de Itajubá. É doutora em ciência pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde na Comunidade da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, Universidade de São Paulo. Foi professora substituta da Universidade Federal de Alfenas, é pesquisadora do Grupo de Pesquisas em Epidemiologia e Avaliação de Novas Tecnologias em Saúde, da UFSJ, é professora da Universidade de Itaúna e do Centro Universitário UNA, campus Divinópolis. Atualmente, a professora Nayara faz pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de São João del Rei. Então, com muita gratidão, teremos hoje a professora Nayara para trazer para a gente esse tema, revisão sistemática. Muito obrigada pela sua presença e lhe deixo a palavra, professora Nayara. Muito obrigada, professora Márcia, professora Renata, pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês hoje e espero contribuir de forma positiva para a disciplina de vocês. Bem, a professora Márcia já me apresentou, né? Sou professora Nayara, atualmente estou aí na Universidade de Itaúna e na UNA e fazendo pós-doutorado na UFSJ. Eu sou muito grata à UFSJ, porque a minha história com a revisão iniciou graças a uma oportunidade que eu tive durante o meu mestrado, mesmo fazendo mestrado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, teve uma oficina de artigos científicos aqui na UFSJ, e eles estavam reunindo para capacitar os alunos de mestrado, e acho que não sei se tinha doutorado na época ainda, já, né, acho que não, eram alunos de mestrado, para fazer revisões sistemáticas. E eu vim, né, nesses cursos que aconteciam aos sábados, e me ingressei aí, né, mergulhei nessa área de revisão. E quando saiu a primeira revisão, eu falei assim, hoje eu olho para ela e falo, nossa, como eu posso melhorar, né? Porque a primeira estratégia de busca foi muito simples. Se eu pegar a primeira estratégia de busca, são umas 7, 8 palavras, né? E hoje a gente faz essa estratégia de busca de uma página. E como que a gente vai melhorando a cada revisão? Com certeza eu tenho muita coisa ainda para aprender, mas eu espero contribuir de forma positiva, né, e trazer o pouco que eu sei para vocês, né, e nortear um pouco sobre esse assunto, sobre revisões sistemáticas. Então, o intuito da aula hoje, dessa apresentação, é apresentar algumas ferramentas para realizar a revisão sistemática e os percursos metodológicos para a elaboração da mesma. Alguém aqui já tem experiência com revisão, já tem uma definição, sabe o que é, ou é novidade, está começando agora, não sabe o que é uma revisão, já leu, mas não conhece assim, todo o percurso metodológico? Alguém sabe? Alguém quer se arriscar? Eu acho que a gente pode definir como uma busca sistemática na literatura científica, né, nas bases de dados. Isso mesmo, é uma busca organizada, né, sistemática. Então, ela parte de uma pergunta,
E a partir dessa pergunta, a gente faz uma síntese, né? Sintetiza uma resposta. Então, é o processo de síntese baseado em uma busca e avaliação crítica para responder uma pergunta estruturada. Então, a gente sempre vai partir de uma pergunta, de uma lacuna que existe na literatura. Né? Nem, às vezes a gente não pode falar nem lacuna, mas reunir, né, sintetizar o que já tem produzido, porque revisão significa que a gente tem que revisar algo que já existe, né, não tem jeito da gente fazer uma revisão de algo que ainda não tem na literatura, né? Então a gente vai sintetizar o que já existe, e de uma forma que o leitor, o pesquisador, ele que pega uma revisão, ele consegue achar uma resposta para aquela pergunta, né? E assim, para fazer uma revisão, a gente tem que seguir, assim como os outros estudos, seja um ensaio clínico, um estudo observacional, relatos de caso, existe o protocolo, né? Existe um protocolo que a gente tem que seguir para fazer uma revisão sistemática. Então, sempre que a gente pensar em uma revisão, a primeira coisa a gente tem que ler o protocolo PRISMA, né? Que é o protocolo da revisão sistemática. Esse protocolo, ele vai nos nortear. O que eu preciso ter na minha revisão? O que eu preciso seguir? Quais são os passos? E o Prisma, ele vem trazendo aí 27 itens, 27 pontos que eu tenho que apresentar na minha revisão. Então, esses protocolos, o Prisma, o consorte, né, dos outros estudos, eles reforçam que os dados foram obtidos de forma planejada, né, seguindo as melhores práticas adotadas pela comunidade científica. Então, decidiram, junto com o orientador de vocês, a planejar uma revisão sistemática para conduzir aí durante seu mestrado, durante seu doutorado, às vezes até mesmo durante a graduação. A primeira coisa é conhecer esse protocolo. O que é esse protocolo? Quais os itens, né? É viável? Enfim, tem que pontuar, ler e conhecer esse protocolo antes de iniciar o estudo de uma revisão sistemática. Como eu falei, ele é composto por 27 itens, e ele vai, você seguindo esses 27 itens, você vai seguir um rigor metodológico, né, daquela pesquisa. E as revisões sistemáticas, elas utilizam de estudos secundários para selecionar as melhores evidências, né? Aqui está um print desses 27 itens, não coube todos aqui, mas só para mostrar para vocês. O que eles pedem? O título, o que tem que ter no título? Falando se é uma revisão, né? Logo no título, é uma revisão? Então, tem o assunto lá, 2 pontos. Uma revisão sistemática, com meta-análise ou não, né? Não necessariamente vai ter meta-análise. Então, ele vem trazendo o que tem que ter em cada seção daquele artigo, tanto o título, resumo, na introdução, método, passo a passo. E ao final, quando a gente vai submeter a nossa revisão, eu trouxe aqui para vocês, vou mostrar no final, um checklist, para ver se você seguiu todos esses passos, e ao submeter o artigo, você submete esse checklist junto, para mostrar para o revisor, eu segui o Prisma, veja que está todo detalhado aqui, né, nesse checklist, na página tal item, que foi a seção que foi solicitado. Então, isso já facilita o aceite daquela revisão sistemática quando você apresenta esse checklist. E quando a gente fala em revisões sistemáticas, elas estão no topo da pirâmide da evidência científica. Mas, Nayara, todas as revisões, não. Essas revisões que estão no topo da pirâmide, que tem um alto nível de evidência, são aquelas revisões realizadas com ensaios clínicos randomizados. Então, assim, nem sempre as revisões sistemáticas têm um alto nível de evidência. Elas devem seguir um rigor metodológico, seguindo o Prisma, serem feitas com ensaios clínicos randomizados. Então, tudo isso é levado em consideração, né? Então, a partir do momento que você planeja, faz um planejamento para escrever aquela revisão e segue o Prisma, você consegue ter uma boa publicação, uma boa produção. Eu falo que, assim, não é fácil fazer revisões, né, gente? A gente tem que ter muito tempo, dedicação, leitura, mas no meu mestrado mesmo, a minha coleta de dados no mestrado foi a domicílio. Então, ia na casa dos participantes da pesquisa, deu muito trabalho, né? Andei Ribeirão Preto quase inteiro, e não publiquei tão bem
os meus artigos do mestrado comparado com as revisões que eu fui fazendo paralelo ao trabalho do mestrado. Era o mesmo tema, eu estava trabalhando com diabetes mellitus, mas, assim, deu muito trabalho a parte de coleta de dados e consegui publicar melhor as minhas revisões, né, no qual eu trabalhei em casa, não desmerecendo os estudos primários, né, gente? Só estou falando assim, que quando a gente faz bem feito, que a gente segue um rigor metodológico, a gente consegue publicar bem, né? Então, é muito importante a gente seguir esse rigor e planejar. A gente quem já começou, já fez revisão sistemática, vai ver que a fase de planejamento, às vezes, é uma das mais demoradas, né? Estruturar uma pergunta, fechar a estratégia de busca, isso é muito demorado. Mas a partir do momento que você sabe o que você está perguntando, você vai entender suas respostas, né? Quando você começa errado, chega no meio da revisão, você fala, gente, mas está confuso, vieram vários artigos que eu não esperava, o que está acontecendo? É porque a sua pergunta não ficou bem delimitada, né? Então, essa fase de planejamento, para que a revisão seja de alto nível de evidência, bem planejada, com rigor metodológico, seguir o rigor metodológico é muito importante. Mas, Nayara, existem tantas revisões, eu busco nas bases de dados, aí vem revisão narrativa, integrativa, revisão de escopo, qual que é a diferença? Então, antes da gente entrar nessa revisão sistemática, vamos entender quais são os tipos de revisões que a gente vai encontrar aí ao longo, né, da jornada científica, a gente vai buscando, lendo e encontrando outros tipos de revisões. Bem, uma muito comum, e provavelmente todos fizeram, não sei se aqui todos são pós-graduação, se tem alguém da graduação, né, mas provavelmente todo mundo já fez uma revisão narrativa. O que é uma revisão narrativa? Ela não segue um rigor metodológico, assim como a sistemática, né, é um resumo de estudos primários selecionados de forma não sistemática, né, por exemplo, quando a gente faz aí uma introdução de um trabalho, a gente faz o referencial teórico, a introdução da nossa tese, da nossa dissertação, a gente está fazendo uma revisão narrativa, ela não seguiu um rigor na estratégia de busca, né, a gente vai buscando aleatório ali alguns artigos, o que encaixa, o que dá para colocar ou não tem uma data definida de busca, então ela não tem essa sistematização que a gente encontra na revisão sistemática, certo? A revisão integrativa. A revisão integrativa, ela segue o prisma, ela segue um rigor, entretanto, ela não tem o tipo de estudos não é definido. Naquela revisão eu vou escolher só ensaios clínicos randomizados. Não, a revisão integrativa, ela reúne mais de um tipo de estudo. Eu fiz uma que está em processo aí de avaliação, que foi... eu avaliei a qualidade de vida de pacientes com doença de Chagas. E nessa pergunta minha, qual é a qualidade de vida de pacientes com Chagas? Eu encontrei tanto estudos observacionais, estudos de intervenção, então eu tenho, né, eu produzi uma revisão integrativa, porque eu reuni mais de um tipo de estudo epidemiológico. Então, tinha estudos lá que foram de intervenção, avaliaram a qualidade de vida dos pacientes antes e depois de uma determinada intervenção, teve estudos que só observaram, né, foi lá e observou aqueles pacientes, estudos que acompanharam os pacientes ao longo do tempo, ou seja, um estudo de corte, então eu tenho uma revisão do tipo integrativo, certo? E uma recente, que está sendo muito utilizada, eu nunca escrevi, viu, gente, eu só tenho a definição dela, mas eu nunca trabalhei com esse tipo de revisão, que é a revisão de escopo. O que é essa revisão de escopo? Ela tem como objetivo de examinar a extensão e a natureza de produções ou esclarecer conceitos que fundamentam uma dada área. Então, é quando um assunto é novo, é novidade, e eles não têm tantos artigos relacionados àquele assunto, faz-se uma revisão de escopo. Ela tem elas têm um protocolo diferente, que é o prisma também, mas é prisma para revisões de escopos. Ao invés de ser 27 itens, ela segue 22 itens, então segue um protocolo diferente. E
mas está sendo muito comum ele na literatura. Não sei se alguém de vocês trabalhou, ou conhece, ou está trabalhando com esse tipo de revisão, mas é muito interessante também. Ela trabalha mais com o conceito, né? O acrônimo dela é diferente, acho que é PCC, População, Contexto e... deixa eu lembrar. Conceito, porque aqui tem conceito. Isso, população, primeiro acho que vem conceito, depois contexto, ou contexto, depois conceito, PCC. E já, né, quando é de intervenção, a gente usa o PICO ou o PICOT, que é o acrônimo geralmente utilizado para revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados, né? Então, tem esse tipo de revisão também. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa desses tipos de revisões? Tem alguma experiência? Quer compartilhar alguma coisa? Comentar? Não? Bem, então, conhecidos esses diferentes tipos de revisões, o que é necessário para eu realizar uma revisão? É caro? Quais os instrumentos que eu preciso? Então, vamos lá. A gente precisa de computador, processador de texto, né? Se a gente tem um computador, vai ter o processador de texto, Excel, gerenciador de referências, então o Mendeley, EndNote, não sei qual que vocês têm costume de utilizar. Ter perfil de pesquisa e disponibilidade de tempo. Então, assim, eu preciso defender meu doutorado e está estourando meu tempo, vou fazer uma revisão. Esqueçam. Não é simples assim. Entraram no mestrado, entraram no doutorado, sente com o seu orientador, mostre o interesse, né, se for o objetivo de vocês, de planejar uma revisão. Porque numa pesquisa, gente, às vezes, né, tudo acontece. Então, tá tudo planejadinho, tudo bonitinho, e às vezes a sua pesquisa que estava toda, já foi submetido a um comitê de ética, aprovado, tá tudo encaminhado, pode ser que alguma coisa aconteça e não dê certo. E a gente tem prazo para cumprir, né? Aconteceu isso comigo no doutorado. Eu trabalhei com saúde indígena. Então, assim, a aprovação para trabalhar, fazer pesquisa com indígena é bem mais complicado, tem que passar além do CEP, pelo CONEP, atrasou muito, mudei de projeto, tudo aconteceu. E acabou que, a paralelo, eu estava fazendo uma revisão de prevalência de excesso de peso e obesidade da população indígena. Ele não ficou como minha parte principal, né, não era o meu projeto principal, mas chegou na defesa, eu já tinha, o artigo já estava aceito, porque o doutorado ele é mais longo, né, então deu para conduzir a revisão, deu para escrever, para submeter e ser aceito. Então, ajudou muito, né? Então, a gente pensar nisso com antecedência, que a gente vai ter ali uma carta no bolso, né? Caso dê alguma coisa errada na minha pesquisa primária, eu tenho a minha revisão que está sendo conduzida, que está caminhando, né? Ter disponibilidade de tempo, gente, é muito demorado. É demorado, exige tempo, atenção, e não é simples, né? Eu vou fazer uma revisão, vou precisar só de computador, né? Vou sentar ali e selecionar. Não é simples. E precisa de uma equipe engajada, não basta você. É muito importante, no mínimo 3 pesquisadores, porque sempre a leitura, a extração de dados é feita por 2 pesquisadores. Caso de divergência, a gente precisa de um terceiro. E esse terceiro é muito importante que um desses 3, não o terceiro, mas um desses 3 profissionais, esses pesquisadores, sejam especialistas naquele assunto que vocês estejam trabalhando, porque ele vai ter sempre uma visão daquele assunto, ele vai ser crítico, ele vai, na estratégia de busca está faltando esse 10, que acho que essa palavra está faltando, vamos mudar isso, ele tem uma visão diferente. Não basta, às vezes, só compreender de revisões sistemáticas, né? Então, as pessoas, às vezes, me convidam, eu falo assim, eu entendo da parte metodológica de revisão. Esse assunto que nós vamos entrar, eu desconheço, não é da minha área, né? Então, é importante ter um especialista no assunto. Eu vou trabalhar com pacientes renais, então eu preciso de um especialista em doença renal. Não adianta eu entender de revisão, mas não entender do assunto, né? Então, ter essa equipe e esses especialistas é muito importante.
E o custo, né? O custo. O software de gerenciador de referência a gente tem gratuito, o Mendeley, por exemplo, é gratuito, o EndNote eu acho que não é. E tem outros também, acho que Zotero, eu vou apresentar ali na frente, mas o que eu trabalho é o Mendeley. Análise estatística, o que acontece, gente? Às vezes a gente entende revisão, eu me arrisco em algumas meta-análises, fiz curso, estudo muito sobre, mas sempre me deparo no final, eu preciso de ajuda de um estatístico, né? A gente precisa, às vezes, ter esse gasto aí com estatística, às vezes a meta-análise, para compreender ela, é muito importante. A tradução do artigo. Então, revisões, gente, quando bem feita, a gente consegue publicar internacionalmente. E, assim, não só revisões, né, artigos primários também. Então, a gente tem que pagar a tradução já, assim, no meu caso, por não ter aí a fluência do inglês, não sei vocês, mas tem esse custo aí da tradução do artigo e taxa de publicação, caso a revisão for aceita em revistas que são pagas, né. Bem, e quando uma revisão é necessária, o que vocês acham? Na ausência de pesquisa disponível na área. Letra B, na incerteza sobre um tema investigado por estudos prévios. Ou C, na necessidade de publicar um artigo rápido. Alguém se arrisca? Eu arriscaria na B, né? Porque se você você vai pesquisar temas que já foram publicados, né? Assuntos que já foram publicados, então seria a B. Isso mesmo, é a letra B. Porque na ausência de pesquisas disponíveis, não tem jeito da gente fazer uma revisão. Lembra de eu falar para vocês? A gente só revisa o que já existe, né? Se é ausente, não tem como se não tem estudos primários, gente, não tem como eu fazer uma revisão, né? E publicar rápido, a gente sabe que revisão não é bem assim que a gente vai trabalhar, né? Então, a gente só pode revisar algo que já previamente está estudado. Então, depois de compreender o que os resultados nos trazem, quando é necessário realizar uma revisão sistemática, a gente vai conhecer as etapas necessárias. Quais são elas? Eu vou discorrer hoje sobre oito etapas, né? E a primeira delas é a pergunta de pesquisa. O que eu quero saber, né? O que eu estou buscando? Então, para ensaios clínicos, a gente usa o acrônimo PICO, ou PICOT. O que muda quando tem o T? É o tipo de estudo. Então, por exemplo, se eu vou selecionar só ensaios clínicos randomizados, lá no T eu coloco o tipo de estudo. Né? Aqui eu coloquei só o PICO. O PICO, qual que é a minha população? Paciente ou grupo de pessoas no qual eu vou estudar? Qual que é a intervenção? Qual que é a intervenção que eu vou avaliar? O comparador e o outcome, que é o desfecho. Gente, nem sempre eu preciso ter esses 4 conjuntos de busca, porque às vezes eu não tenho um comparador. Nayara, obrigatoriamente vou ter que ter busca para o meu comparador? Não, aí você não coloca nada na estratégia de busca dele. Então, eu vou ter minha população, minha intervenção, meu outcome. Vou dar um exemplo para vocês desse pico. Então, essa que foi a primeira revisão aí realizada com o grupo, né, que eu falei para vocês, que eu fui conduzindo junto com o meu mestrado. A gente avaliou qual que era a melhor estratégia de empoderamento para pacientes com diabetes mellitus, né? E a minha população, pacientes com diabetes mellitus tipo 2, a minha intervenção, estratégias de intervenção para empoderamento coletivo, então a gente selecionava só empoderamento coletivo, e o controle, pacientes sem empoderamento, e o outcome, pacientes empoderados. Foi uma revisão na qual foi possível fazer uma meta-análise. Por que eu estou falando isso? Nem toda revisão é possível extrair uma meta-análise, né? Porque uma meta-análise, para ela ser feita, os dados têm que ser homogêneos. Eu tenho que comparar banana com banana. Se eu comparar banana com laranja, a minha meta-análise não vai ter sentido nenhum. Aqui, por exemplo, o que a gente fez? Pegou o grupo de intervenção, que recebeu a intervenção com empoderamento,
pegou a hemoglobina deles antes e depois, e do grupo controle também, antes e depois. E o que a meta-análise me mostrou? Que o grupo de intervenção teve redução de hemoglobina maior quando comparado com o grupo controle. Né? Aí nós perguntamos assim, nós paramos para refletir. Se o grupo, na estratégia de empoderamento coletivo, houve redução de hemoglobina glicada, e estratégia de empoderamento individual, a gente vai ter a mesma resposta? Então, a gente fez outra revisão, só que selecionou apenas empoderamento individual, e não teve melhoras, a melhora não foi significativa na hemoglobina glicada, também foi possível fazer meta-análise, e não teve redução. Então, para que serviu minha revisão? Então, aquele profissional de saúde está lá na atenção primária, ele vai montar um grupo, né, de pacientes com diabetes e está discutindo com a equipe. Será que a gente faz intervenção coletiva ou faz individual? Qual será que é a melhor intervenção? Se ele pegar meus 2 artigos, ele vai ter uma resposta sintetizada, né? O meu artigo, ele mostra que a intervenção, quando é realizada de forma coletiva, ela tem uma melhor, os pacientes tiveram uma redução significativa aí da hemoglobina glicada, né? Aí acabou que saíram 2 artigos a partir dessa, assim, não é a mesma pergunta, mas um foi estratégia coletiva, de empoderamento coletivo, outro individual, certo? Muito importante, a meta-análise não é uma revisão sistemática, né? Então, ela é um método estatístico muito utilizado nas revisões sistemáticas para integrar os resultados dos estudos incluídos. É uma análise das análises, ou seja, é um estudo de revisão da literatura em que os resultados de vários estudos são combinados e sintetizados. Então, eu combinei vários estudos ali, mas eu estava comparando hemoglobina com hemoglobina, só que antes e depois, né? Aqui, outro exemplo para vocês, só que não é de estudos de intervenção. Aqui eu consegui fazer uma meta-análise, mas de prevalência, né? Eu queria saber qual era a prevalência de sobrepeso e obesidade na população indígena. Então, eu tinha a população, a condição e o outcome. Então, não era o acrônimo PICO, eu não tenho intervenção aqui. Eu coloco a minha condição. Minha população indígenas brasileiros, então, eu reuni só estudos realizados no Brasil, condição, sobrepeso e obesidade, e o outcome, prevalência de excesso de peso na população indígena adulta. Essa revisão, gente, eu perdi aí 1 ano e 2 meses, mais ou menos, de trabalho, por conta de estratégia de busca errada. Então, eu comecei a fazer e fui conduzindo, selecionamos os artigos, e um dos autores, que era o expertise na área, depois que ele falou, né, era a sua revisão, a gente estava fazendo não só do Brasil, mas buscando no mundo, né? Aí ele falou, está muito aberta, muito ampla, a estratégia de busca não alcança, né, a população nativa de outros países, porque indígena, gente, é um termo que a gente usa só aqui no Brasil, né? Então, ele falou, não, tá falha a sua revisão, você não vai conseguir publicar. Então, começamos do zero, perdemos esse 1 ano e 2 meses e começamos a escrever de novo. Então, faz parte, né? Não é só pesquisas primárias que acontecem esses erros de trajetos aí. A gente fica triste, mas a gente aprende e amadurece para as próximas, né? Então, é muito importante ter o especialista presente desde o início. Minha estratégia, se eu continuasse do jeito que estava, eu não ia publicar, né? Então, voltei e começamos do zero e deu certo. Elaborada a pergunta, então, está bem definido? É importante eu assegurar que essa questão não tenha sido já pesquisada ou já tenha essa resposta que eu estou buscando. Então, é importante eu fazer uma busca no Próspero ou nas bases de dados mesmo, para ver se aquela revisão, se aquela pergunta minha se já foi respondida, né? Então, por exemplo, PubMed mesmo, vocês colocam... por exemplo, do empoderamento lá do diabetes. Para o empoderamento de diabetes, faz uma busca simples e seleciona o filtro, revisão sistemática, para ver se já tem alguma coisa que vocês estão procurando. O Próspero é a mesma coisa. O Próspero, gente, é uma plataforma internacional no qual a gente faz o registro das revisões sistemáticas, e lá dá para buscar, para ver o que está sendo registrado, o que já tem.
Se tiver alguma coisa já parecida com o seu trabalho, né, você pode mudar o seu foco. Definição dos critérios de elegibilidade. Então, a minha pergunta, estando pronta, eu tenho que definir meus critérios, né? Então, os componentes da questão da pesquisa, seja o PECO ou o PICO, já auxiliam a definição e os critérios de elegibilidade dos estudos primários. A partir da minha pergunta, eu já consigo colocar os meus critérios. Vai ser só população adulta? Vai ser só Brasil, mundo? Como que vai ser, né? É importante que essas decisões sejam tomadas em consulta com outro especialista. Não é recomendável utilizar limite de tempo na busca, pois pode haver perdas de dados originais importantes. Então, é muito comum a gente pegar algumas revisões que falam assim, nos últimos 10 anos. Hoje, os editores, os revisores das revistas não é bem que isso, né, nas revisões ter esses últimos 10 anos, mas fazer uma vasta busca aí pela literatura para aquele determinado assunto. Bem, entendido a pergunta, a importância dela ser bem definida, a gente vai para a estratégia. Gente, essa parte de estratégia, teria que ter uma aula só para ela, porque eu navego em todas as bases de dados, porque cada base de dados é diferente. O PubMed é diferente do Scopus, que é diferente do Web of Science, e assim por diante. Então, seria uma aula só de estratégia de busca. Então, que eu vou só citar, né, falar que seria o segundo passo. Mas é importante falar que não é um processo engessado, essa estratégia de busca, né? Quando eu fazia o meu doutorado na USP, a bibliotecária me ensinou a estratégia de uma forma. E eu fiz daquela forma que ela me ensinou, consegui publicar. Hoje eu faço as estratégias de uma forma diferente que eu vejo, que é mais sensível, considero mais, que eu consigo achar mais artigos da forma que eu faço hoje. Só que, assim, não é errado o jeito que ela faz, o jeito que eu estou fazendo hoje. Não é o meu jeito, viu, gente? Foi um curso que eu aprendi a fazer diferente. Então, assim, não é padronizado, né? Então, você tem outras maneiras de chegar nos seus resultados. Tá bom? Eu costumo falar, 2 mais 2 é 4, 1 mais 3 é 4 também, só a forma que chegou até o 4 que é diferente, né? A estratégia muito longa não garante que a estratégia vai ser sensível. Lembra que eu falei para vocês, hoje eu faço uma estratégia grande, né? Mas não significa que isso é positivo. Às vezes eu tô perdendo foco, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Essa parte da estratégia de busca e da pergunta é muito demorado, porque você roda no PubMed, dá certo, algo que você joga no Scopus, nossa, dá 1 milhão de artigos. E aí? Né, vou usar filtro, não resolve, aí tem que mudar toda a estratégia, começar de novo. Muito importante a gente selecionar um artigo sentinela. Então, eu vou fazer uma revisão, definir minha pergunta, buscar artigos relacionados à sua revisão e ver se ele, por exemplo, ele é o perfil do artigo que você precisa encontrar. Então, é aquele artigo que ele responde o que você precisa, só que é só um, né? Então, a partir dele, você pega as palavras-chave que está no resumo dele, você vai tirar ideias de quais variáveis que você vai extrair. Então, ter esse artigo sentinela é muito importante. E quarto item aqui é começar pela estratégia matriz. Então, eu sempre começo pelo PubMed, eu chamo de estratégia matriz ou estratégia mãe, porque a partir dali eu seleciono os meshes, quais são os entretermos, e ele vai me conduzir às demais estratégias, como que eu vou fazer nas outras bases, tá bom? Porque uma base é com aspas, outras é com parêntese, muda muito. Então, o site direct, por exemplo, o espaço dele para colocar é bem curto, então tem que colocar só algumas palavras-chave, não dá para só uma parte da estratégia, não dá para colocar inteira, né? E não existe uma estratégia rapidinho. Me ajuda rapidinho com essa estratégia. Não, a gente demora dias, semanas, às vezes meses para fechar uma estratégia de busca, para ela ficar bem sensível. Aqui, ó, que eu falei para vocês, que eu tenho vergonha, né? A primeira revisão, olha como que foi a estratégia de busca. Muito simples, né? Mas mesmo assim, apesar da estratégia ser simples,
o artigo ficou bem escrito, tinha relevância, avaliamos qualidade com o instrumento da Cochrane. Então, assim, foi muito bem, seguimos todos os passos do Prisma, mas a minha estratégia eu vejo como simples. Os revisores não falaram nada na época, mas hoje eu vejo essa minha primeira revisão, eu mudaria, né, se fosse possível. E hoje, assim, essa é a estratégia de busca da revisão que está em avaliação, que eu falei de doença de Chagas e qualidade de vida, né? Então, aqui só uma estratégia do PubMed. Então, como mudou, né? Como a gente vai evoluindo. Na estratégia, a gente tem que estar muito bem definido o que são os operadores booleanos, and, or e not. Então, eles relacionam as palavras ou grupos de palavras no processo de elaboração da busca bibliográfica. Então, o AND é para limitar a busca, a inclusão de qualquer artigo com 2 termos. O OR, ele vai expandir, então, quanto mais OR eu tiver, maior número de artigos eu vou ter, porque ele vai incluir um termo ou outro. E se tiver os 2 termos, né, limita a busca, então, um artigo que não contempla o termo. Eu trago aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu estou pesquisando diabetes mellitus e alimentação. Então, aquele artigo que tem só alimentação, ele vai ser excluído. Aquele que tem só diabetes mellitus é excluído. Ele vai trazer para mim só aquele artigo que tiver os 2 termos. O OR, ele traz um ou outro, e o NOT, ele exclui. Por exemplo, anemia, ele traz as anemias para mim, mas exclui as falciformes. Aí eu coloquei NOT. Teve uma revisão que a gente estava fazendo sobre diabetes mellitus e capital social. Qual a influência do capital social para pacientes com diabetes mellitus? E nós observamos que estava vindo muito estudo, tipo, qualitativo, e não era o que a gente queria. Aí a gente montou toda a estratégia e usou o NOT, foi a única vez que eu utilizei o NOT. Aí coloquei NOT, estudos qualitativos. Aí afunilou bem a minha busca, não veio aquele mundo de artigos desnecessários, e super deu certo. Aqui, mostrando para vocês, esse aqui é um material do Ministério da Saúde, só sobre revisões sistemáticas, ele vem mostrando um modelo de busca, né? Ele tem a população, ou a condição dele. Vejam que na população, ele tudo or. A hora que eu mudo para minha intervenção, que eu coloco o end. Aqui, ó. A hora que eu mudo para a intervenção, que eu vou ter end. A intervenção, eu tenho o mesh termos e seus respectivos entretermos. Aqui, no controle, ele não utilizou termos no comparador, tá vendo que não é necessário ter estratégia para todos os blocos, para todos os conjuntos, né, componentes, não precisa. E o AND para chegar no desfecho. Então, depois que eu montei esse componente de busca, esse, que eu vou pedir para agrupar a minha população, com a minha intervenção e o meu desfecho. Então, o AND, ele vem para juntar esses 3 blocos de estratégias. Sugestão, quando forem submeter o artigo, coloque no material suplementar como que ficou a sua busca na base de dados do PubMed, do Web of Science, porque os revisores vão gostar de ver a busca realizada em cada base de dados, né? E uma dica, gente, que eu tenho também, é fazer tipo não sei se o termo é esse, né, correto, mas um diário de bordo, um diário de pesquisa, porque a estratégia de busca, como eu falei para vocês, é demorada. Então, eu monto lá hoje, 18/3/2021, a estratégia no PubMed, quanto que deu. Amanhã eu vou mexer na estratégia, que eu ainda não fechei, coloco dia 19/3/2021, a estratégia que eu rodei aquele dia. Porque, às vezes, você fala assim, aquela estratégia aquele dia ficou tão legal e eu perdi ela, não sei onde que ela tá. Você tendo esse diário de pesquisa, ele vai te ajudar a clarear suas dúvidas, ver que ontem ficou melhor e que hoje está dando errado, porque, igual eu falei para vocês, é um parêntese, é uma aspa que muda, né, de uma estratégia, de uma base para outra, são detalhes. E, às vezes, o especialista, ele pede para acrescentar algum mesh termo ou algum entretermo, e o que vai mudar a sua busca. Aí você tem a do dia anterior, você vai só acrescentar, fica bem mais fácil, tá bom? E, como eu falei para vocês, cada base tem suas particularidades. É muito diferente uma da outra. Então, trabalhar com essas particularidades
é muito importante. Entender como que faz a busca no PubMed, no Web of Science. Vocês sabem acessar pelo CAF, pelo periódico CAPES? Aí lá dentro vocês entram pelo CAF? Sim. Sim? Ah, não, então tá bom. Porque algumas bases vocês vão conseguir acessar só pelo periódico CAPES, né? Aí tem que fazer o acesso CAF. E nós temos também a literatura cinza, né, ou literatura cinzenta, que às vezes os artigos que a gente está encontrando é apenas a ponta do iceberg, né? Tem muitos resumos de congresso que não foram publicados como artigo, né? Mas, Nayara, onde que eu vou encontrar esses resumos de congresso? Então, esses sites aqui, o Web of Science, o BMC Meeting, tem abstracts de congresso, então vocês podem buscar por lá também, tá bom? E além da literatura cinza, o que que eu fiz acho que 2 artigos meus, os 2 últimos, o que que eu fiz? Depois que eu incluí meus artigos, vão ser incluídos 18 artigos nessa revisão, eu fui na lista de referência de cada um e conferi referência por referência para ver se não entraria mais algum artigo. Então, eu confiro a lista de referência dos artigos incluídos para ver se eu capto, se eu encontro mais algum artigo que poderia ser incluído na busca. Nayara, mas isso não seria uma literatura cinza? Não é considerado? Não, não é. Eu tomei chumbado na defesa do doutorado por isso, que eu coloquei, que foi meus artigos, eu busquei na lista de referência, né, e falei que era literatura cinza. Aí um professor que era expertise em revisões, falou assim, você não pode falar isso. Literatura cinza é diferente de você buscar na referência dos artigos incluídos. Aí que eu fui entender aí fui ler, né, e realmente, em momento algum, eles falam que referência de artigos é considerado literatura cinza. Então, é só uma diquinha para não colocarem, né? Bem, à medida que vocês forem caminhando, né, encontrou tantos artigos, excluiu por duplicação, vão colocando no fluxograma Prisma, que esse fluxograma ele tem que ser apresentado no resultado, no item resultado do artigo de vocês. Então, vai preenchendo, vai colocando quantos artigos que incluíram, tirou por duplicações, leitura de título e resumo, para não se perder. Bem, alguém conhece esse programa? Ryan? Já Conheço e uso. Muito bom, não é? Nossa, maravilhoso. Facilitou minha vida, assim, em meses. Eu não sei quem está falando, que tá só a tela do computador. Laís. Tudo bem, Laís? Joia. Para mim, facilitou muito também. Porque antes, gente, a revisão, uma vez rodada a estratégia de busca, a gente tem que rodar em todas as bases em um único dia. Algumas bases exportam para o Excel. Outras eu tinha que copiar título por título e jogar no Excel. Dava muito trabalho. Agora, esse programa aqui, gente, é vida. O Ryan, eu rodei minha estratégia de busca, fechei, ele exporta em segundos para ele, a gente consegue fazer a exportação da base de dados para ele. Aí seria outra aula também, viu, gente? Porque não dá tempo de entrar em detalhes, mas eu vou deixar um vídeo aqui de sugestão, que é da bibliotecária da USP e de um colega que fez doutorado comigo, que eles vão explicando passo a passo, quem tiver interesse em aprender, né? A Laís prova aí que é muito bom e facilita muito a vida, né? E fácil. Ele não é aqueles programas difíceis, tem que voltar. Não, ele é muito autodidático, muito fácil. Então, por exemplo, eu cadastro a minha revisão sistemática, exporto lá do PubMed, jogo todos os artigos do PubMed para a minha base, para ele, jogo do Scopus, Web of Science, enfim, de onde vocês fizerem. E ele me fala quantos daqueles artigos provavelmente está duplicado. Aí tem jeito de eu ver a duplicação, ele coloca um resumo debaixo do outro e vê se é o mesmo artigo. Aí eu coloco duplicado ou não, vou selecionando. E para eu fazer a leitura às cegas, então é em duplicada, quando a gente lê a leitura, quando a gente faz a leitura de título e resumo, é tudo às cegas, né? Então, por exemplo, aqui está blind on, então significa que está às cegas para o meu colega que está fazendo a leitura também. Então, aqui está vermelhinho escrito Nayara, é porque eu excluí aquele artigo. Quando a gente coloca blind on, blind off, que eu abro,
Aqui do lado vai estar o nome do meu colega que está fazendo a leitura comigo, e se o dele tiver verdinho e o meu vermelhinho, significa que ele incluiu aquele resumo e eu excluí, então há uma divergência, a gente precisa decidir essa divergência, né? E vai discutindo, vai vendo aqueles artigos que deram divergência. No caso, se a gente não entrar num consenso, eu e meu colega, eu tenho que chamar o terceiro avaliador para ver se a gente inclui ou exclui. Aqui, ó, eu incluo ou excluo aqui, viu, gente? E ler um resumo e falar, não sei, será que eu incluo? Estou indecisa, vou deixar para ver, amanhã eu leio ele de novo para ver se, para eu amadurecer a ideia, né, para ver se ele inclui ou exclui. Aí vocês podem clicar em indeciso. Depois ele aparece aqui como indeciso, aí você vem aqui só para decidir. Dá para vocês colocarem, por exemplo, eu estou estudando empoderamento. Eu venho aqui, ó, não sei se vocês estão vendo a setinha, eu clico em adicionar pesquisa, eu coloco empoderamento, aí toda vez que eu abrir o resumo e tiver a palavra empoderamento, aparece em verde para mim, para chamar a minha atenção, ó, esse artigo é interessante, fica ligada, né? Ou então colocar alguma palavra que me remete que ele vai ser excluído. Então, eu não vou incluir nenhuma revisão. Aí eu coloco lá, revisão, aqui, igual tá a dissertação, tá em vermelhinho, aí ele aparece em vermelho para mim, ó, isso aqui é uma dissertação, não te interessa, né? Que às vezes a gente vai ler 3 mil resumos e vai, você cansa, parece que vai ficando automático, né? Então, tendo esses chamativos, te prende atenção, fala, opa, preciso ler esse aqui com mais atenção. Umas dicas. Aqui é o link, eu vou copiar e jogar aí no chat, e depois eu vou mandar aula também para vocês, vou mandar para a professora Márcia. Gente, eu não estava vendo as perguntas, agora que eu vi que tem perguntas aqui. Ou não tem, deixa eu ver. Deixa eu deixar no final. É porque, como está com a tela cheia, né, eu não consigo. E para não cortar seu raciocínio, nós optamos por fazer as perguntas ao final, Ótimo. professora. Muito bom. Tá ok, então. Então, eu joguei o link do YouTube, depois assistam, quem não conhece, quem vai fazer uma revisão, recomendo fortemente esse tutorial. O registro da revisão, que é o terceiro passo, a gente faz ele no Próspero, é o método da nossa revisão, é onde que a gente vai cadastrar o método da nossa revisão, é uma forma da gente se empoderar da nossa ideia, né? Porque às vezes depois, na hora que a gente está ali trabalhando há um ano naquela revisão, publica alguma coisa. Se a gente tiver registrado, a gente está respaldado pelo Próspero. Seleção dos estudos. Então, tá, o que eu fiz? Fiz a minha pergunta, rodei a estratégia de busca, joguei no Ryan, retirei as duplicações, agora eu vou começar a selecionar os meus estudos, né? Eu e a professora Márcia tá fazendo uma revisão, eu tô lendo e ela tá lendo também, então tem que ser no mínimo 2 avaliadores, para não ter o risco de perder nenhum artigo, nenhum estudo, certo? Deve ser sistematicamente documentada, e fazer por 2 revisores, avaliadores também, a gente vai garantir a qualidade e a confiabilidade do trabalho e também a reprodutibilidade, que a gente vai conseguir repetir caso seja necessário aquela busca ou se algum outro pesquisador queira repetir. Nessa parte de seleção, como eu mostrei lá para vocês, lá no RAI, a gente faz primeiramente blind-on, ou seja, a gente faz leitura de título e resumo em duplicadas e às cegas. Eu fui num curso, foi até na UFSJ, talvez alguns professores que estão aqui hoje participaram, às vezes até aluno mesmo. E o professor, era o professor Tiago, ele falou assim, olha, estabelecidos os critérios de inclusão, eu sempre fiz assim, estabelecer os critérios de inclusão, os 2 autores leem e só no final que a gente discute as divergências. E aqui ele falou uma coisa interessante, que os 2 autores, eles leem 10% dos artigos e abrem o Ryan para ver se eles estão lendo, se eles estão, assim, conversando da mesma língua, né, se eles estão incluindo artigos semelhantes, porque às vezes um tá achando que é de uma forma, o outro de outra forma, então faz a leitura desses 10%, faz uma análise ali daqueles 10%, para não chegar ao final e um ter incluído 40 artigos, o outro 5, né, para estar bem claro os critérios de inclusão, certo? E eu achei interessante
esse método que ele falou, eu nunca tinha feito assim, e provavelmente as próximas eu farei, né? O segundo passo é discutir a divergência, então, em caso de divergência, convidar o terceiro autor para análise, e para fazer isso tem que estar em Blindoff ou Heim. Então, decidiu a partir de título e resumo, o próximo passo é a leitura na íntegra, né, daqueles artigos. Para leitura na íntegra, tem muita gente que utiliza os gerenciadores de referência. Então, a gente tem aí o EndNote, o EndNote Web, o Zotero e o Mendeley. Eu já me arrisquei no EndNote, mas achei ele um pouco complicado, não deu muito certo. Hoje eu utilizo o Mendeley. Mas, às vezes, né, não só para revisões sistemáticas, né, às vezes para ter minha biblioteca ali guardadinha, armazenada, eu tenho o Mendeley. É gratuito, é fácil de utilizar, né, não sei se vocês têm costume, mas não necessariamente precisa utilizar um gerenciador de referência nessa fase, é só uma sugestão, viu? Não é critério, não tá no Prisma, nem nada não, viu, gente? É só sugestão, porque lá dá para compartilhar a pasta, dá para grifar, deixar em destaque as variáveis que você quer pegar, vou grifando, aí o outro autor vai conseguir estar compartilhando aquela mesma pasta e ver as suas variáveis, então, assim, é uma ferramenta que pode auxiliar vocês, só sugestão mesmo. Extração dos dados. O que é a extração dos dados? É a hora que eu selecionei meus artigos e eu preciso extrair as variáveis. Então, o que eu vou tirar daqueles artigos que foram incluídos? Então, tem que ser realizada por 2 pesquisadores. Se não der para ser realizada por 2 pesquisadores de forma, né, simultânea, o que dá para fazer? Um pesquisador extrai, o outro vai fazer a conferência. E é bom ir extraindo e montar uma tabelinha no Excel. Utilizar o Excel é uma sugestão também. Tem gente que já vai colocando direto no Word, né, a tabela no Word. Mas, às vezes, tem alguns dados que fica mais fácil planilha de Excel, então é só uma sugestão. Avaliação de qualidade metodológica dos estudos. Uma parte difícil. Aqui eu tenho sempre às vezes vocês até conhecem, a Geisa, é minha colega conheci ela aí nas revisões, ela faz doutorado aí na UFSJ também. Ela me ajuda muito nessa parte de avaliação de qualidade, porque é um ponto que difícil, eu acho difícil, porque a gente tem que criticar o trabalho do outro, avaliar o trabalho do outro, não é criticar, né? Ver se ele fez corretamente, a gente tem que ir item por item, né, para avaliar esses critérios de qualidade, essa avaliação metodológica daquele artigo. Então, tem uma grande parceira aí, que é a Geisa, que me auxilia nessa parte de avaliação de qualidade. Então, existem alguns instrumentos de avaliação de qualidade. Eu já utilizei a escala de Haddad para estudos de ensaios clínicos, Dawson Black. O Dawson Black dá para avaliar estudos observacionais, quanto estudos de intervenção. Mas quando a gente pega estudos de observacionais, a gente tem que excluir alguns itens dele. Igual, por exemplo, eu acho, se não me engano, eles são 27 questões. Então, se eu for aplicar para estudos observacionais, eu tenho que tirar 5 questões que é direcionado só para estudos de intervenção. Aí ficaria 22 questões. E tem o instrumento da Cochrane, né, que dá para gente, essa avaliação da Cochrane, a gente avalia o risco de viés em baixo risco, médio risco e alto risco. E são 7 domínios que são avaliados: viés de seleção, de performance, detecção, atrito, relato e viés. Então, depois que a gente avalia esses 7 domínios, a gente coloca no software da Cochrane e ele gera esse gráfico de avaliação de qualidade, né? É o Heavman, que é possível fazer esse gráfico de avaliação de qualidade, certo? Aqui é o Dawson Black, a gente tem ele aqui, eu tirei esse print desse material do Ministério da Saúde, que eu utilizo. Esse material do Ministério da Saúde, gente, é uma diretriz que o Ministério tem. Então, tem muito material lá bacana. É grande, mas, assim, dá um suporte muito bom. Depois eu vou mandar a aula e tem a referência dele aqui, vocês acessem, tá bom?
E a síntese dos dados, né? Como que eu vou resumir os meus dados? É a hora que eu vou escrever, né, meus dados, vai dar para fazer revisão, vai dar para fazer meta-análise, não vai dar, deixa eu entender melhor meus dados, né? Então, como eu já falei para vocês, nem toda revisão é possível realizar uma meta-análise, né? Aquele de qualidade de vida com doença de Chagas, eu fiz achando que daria uma meta-análise. Eu vou ter meta-análise, vou ter média e desvio padrão da qualidade de vida daqueles instrumentos que os pesquisadores utilizaram para avaliar a qualidade de vida, vai ser tranquilo, vai dar uma meta-análise. Não deu. Cada estudo utilizou um instrumento diferente, então já não dava certo. Teve estudo que tinha paciente com Chagas, outro sem Chagas, o outro só com Chagas. Então, assim, tinha muita heterogeneidade, os tipos de estudos diferentes, então não foi possível, né? Entretanto, nem todos os estudos é possível fazer muita análise. A ausência de desfecho comum, então não é sumarizável. Desfechos semelhantes, mensurados de forma não compatível entre os estudos. Então, tem um desfecho semelhante, mas não é compatível os estudos. Então, é difícil de fazer a meta-análise também. Aqui, só para mostrar para vocês, que quando não tem meta-análise, a gente faz uma síntese, né, qualitativa ali, narrativa dos dados mesmo. O que eu quero saber, quais são as variáveis que eu extraí, mas não vai perder seu estudo não é ruim por não ter uma meta-análise. Você não pode fazer ela de forma errada, né, comparar resultados incomparáveis, aí tá errado, né, mas é muito comum a gente encontrar na literatura as revisões sem meta-análise. E o último passo, que é a redação e a publicação desses resultados. É a hora que vamos ver, né? Se o artigo vai ser aceito ou não. E a gente passa aí para o crivo de vários especialistas, né? Além do especialista, dos profissionais que está conosco ali na produção, né? Durante aquele tempo, tem os especialistas que vão avaliar aí de forma crítica, os revisores, né? Revisor, editor, que vão ler nosso trabalho e vai falar se ele vai estar aceito ou não. Então, a gente tem que ter esse rigor metodológico desde o início para evitar ser negado, né, de cara. Então, para a redação e publicação dos resultados, é muito importante conferir se a revista publica artigos do tipo revisão. Que às vezes fala, eu vou publicar naquela revista e já vai escrevendo no formato da revista, cita ela, né, que é muito importante citar a revista que a gente vai submeter, mas, a hora que você chega na hora, é tudo prontinho, ela não publica revisão, nem todas as revistas publicam revisão, então leiam e vejam antes. E como eu falei no início da aula, ao fazer a submissão do artigo, é importante enviar junto o checklist do Prisma, apresentando a página onde que encontra cada item. É esse checklist aqui, ó. Então, o item que eles pedem lá no Prisma, a gente coloca que a gente fez, né, e qual página que está do artigo. E esse é um documento editável, então dá para eu ir acrescentando as páginas aqui. Isso, gente, já faz o editor pegar seu artigo e falar assim, nossa, ele seguiu o Prisma e já, né, facilita a vida de quem está fazendo a revisão daquela, avaliando aquela revisão, né, fica bem mais fácil para ele e a probabilidade de ser aceito com certeza é bem maior. Então, é isso, gente. As referências estão aqui no final, todas as referências, inclusive aqui a do Ministério da Saúde, que eu falei para vocês. Eu vou mandar para a professora Márcia a aula, e vocês fiquem à vontade para estudar depois, e quem não assistiu vai ler a gravação também, quiser o material, fica à vontade para compartilhar. Muito obrigada. Muito obrigada, sim, pela sua didática em apresentar um tema que é complexo, extenso, né? Extenso. Então, assim, foi de uma generosidade, realmente, esse compartilhamento de experiências e de conhecimento. Antes de fazer alguns comentários, eu gostaria de abrir para as perguntas, e a Ariana Rabelo já fez uma pergunta aqui, que é a seguinte: durante o planejamento de busca, eu devo usar todos os entretermos de um descritor?
Ariane, né? Ariana, eu sempre utilizo todos os entretermos, mas o que pode acontecer? O editor, os revisores, eles não vão conferir um a um, não. E o que pode acontecer às vezes? Você colocar um entretermo, você pegou todos, mas tem um entretermo que não faz muito sentido e ele está atrapalhando sua busca, ele está dando 1 milhão de artigos. Gente, mas é aquele entretermo que realmente não faz sentido, né? Às vezes você sabe que é ele que está, às vezes, bagunçando a sua busca. Então, não necessariamente você precisa colocar todos, viu? Você tem que colocar os que são importantes. Lembra do artigo Sentinela? Ele vai te nortear até nisso, porque aquelas palavrinhas-chave que estão debaixo do resumo, aquelas palavrinhas é importante estar na sua estratégia de busca, porque você sabe que você precisa daquele artigo, e artigos semelhantes, através aquelas palavras-chave, elas vão ser resgatados a partir do momento que aquelas palavras estejam na sua estratégia de busca. Eu sempre, as revisões que eu fiz, que as minhas estratégias foram melhores, né, como eu mostrei para vocês, a minha primeira não foi nada exemplo, eu consegui colocar todos e não me atrapalhou. Mas pode acontecer, é comum de acontecer um entretermo que não vai agregar muito, e ele tá, por ser ele tá lá buscando aquele tanto de artigo que tá atrapalhando, né? Então, fica aí a dica de analisar esses entretermos com cautela, tá bom? Ótimo, professora Nayara. Gostaria de verificar se há mais alguma pergunta ou contribuição. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não, Laís, fique à vontade. Eu vi que você falou das formas de avaliação de qualidade. Você citou para avaliar estudos observacionais o Dawson-Beck, né? E o REVME a gente também consegue usar ele para avaliar estudos observacionais, ou seria melhor o Dawson-Beck? Não consegue. Estudos observacionais, eu falo que tem uma lacuna aí de instrumentos para isso. E o REVME, ele é um programa que avalia, é um programa da Cochrane, que avalia ensaios clínicos randomizados, ele não avalia estudos observacionais. Aí, por isso, o Dawson-Beck, a gente faz uma adaptação, ele tem 27 itens, 27 perguntas, para estudos observacionais a gente retira 5 perguntas, ele fica 2, inclusive a aluna da professora Márcia, a Kelly e a Ieda está utilizando o Dawson-Beck para estudos observacionais. E elas estão, né, fazendo uso dessa ferramenta, retirando essas 5 perguntas que é direcionado para ensaios clínicos. Certo? Então, há uma falha aí em ausência, né, de instrumentos para estudos observacionais, infelizmente. Certo, obrigada. De nada. Mais alguma pergunta ou contribuição vocês gostariam de fazer? A parte de estratégia de busca, vocês veem, assim, você já tem algum domínio, alguém que está aqui, algum dos participantes, né, da aula de hoje, vocês conhecem a forma correta de fazer a busca, de achar esses entretermos? Eu estou me arriscando em fazer uma revisão sistemática. Então, estou estudando já tem um tempo de como montar a chave de busca, mas é bem difícil. Eu achei que eu soubesse fazer uma busca em base de dados e eu tive certeza absoluta que é bem mais difícil do que eu imaginava. Não é fácil mesmo, mas eu acho que, assim, a partir do momento que a gente aprende, a gente consegue, assim, facilita a nossa vida para outras atividades da nossa vida acadêmica, né? Às vezes você quer uma busca rápida, assim, não para revisão, viu, gente? Mas, assim, para nossa prática clínica mesmo, né? Por exemplo, eu, enquanto nutricionista, as evidências mudam muito, então eu tenho que estar buscando respostas, né? Então, eu fazendo a busca correta, afunilada, eu consigo encontrar artigos que respondam as minhas dúvidas do cotidiano, da prática que eu preciso, né, para levar para os alunos. Então, fazendo essa estratégia, utilizando a estratégia que a gente usa na revisão, né, a gente consegue fazer mais afunilada e trazer respostas aí para o nosso cotidiano. Ótimo, professora Nayara, mais alguma questão ou contribuição, pessoal?
Bom, eu penso que essa aula foi interessantíssima, muito didática, muito rica. Realmente, trabalhar com revisão sistemática, compreender esses processos, né, de seleção, de análise, é fundamental, não somente, né, para o pesquisador, como também para aquele profissional de serviço, né, para ele compreender e entender o que é uma revisão sistemática e a importância desse tipo de estudo para a busca de evidências, né? Na medida que, por exemplo, na atualidade, há tantos temas em discussão, e como, por exemplo, a questão tratamento precoce para a Covid-19, né? Então, assim, realmente se buscando evidências e pensando como que eu analiso essas evidências para eu poder implementar isso na minha praxis profissional, né? Então, a revisão sistemática, entender, compreender todo esse processo é muito importante para o pesquisador e também para o profissional. Eu queria fazer uma pergunta, professora Nayara. Nós fizemos uma revisão, aliás, eu acho que foi a primeira revisão, né, que a gente fez, foi até com o Rômel. Ele é médico, ele é radiologista, e o estudo dele era referente à utilização do ultrassom para avaliação de gordura abdominal, sabe? Uhum. E, assim, a gente tentou aprimorar, mas é aquela história, né? Eu acho que foi a primeira revista, o primeiro estudo de revisão que fizemos, e identificamos, assim, um volume relativamente pequeno. Nós achamos que foi pequeno, foram 5 artigos que, ao final da seleção, né, foram, então, incluídos na revisão. Uhum. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa questão do volume de artigos, né, que compõem uma revisão, volume mínimo, se existe isso, porque ao final nós publicamos esse artigo, foi até numa revista internacional, mas foi como mini revisão, né? Uhum. O avaliador, né, o editor, considerou aquele artigo, aquele estudo, como uma mini revisão. Tudo bem, para nós foi muito produtivo, eu acho, professora Nayara, que realizar a revisão, seja revisão de escopo, integrativa, revisão sistemática, é muito importante para o estudante, principalmente, previamente, a elaboração do projeto de pesquisa, né, porque empodera muito o estudante em relação àquele tema. Mas, quer dizer, foi muito útil nesse sentido, né, de empoderamento, de maior aproximação, mas nós ficamos aí. Será que foi que a gente falhou na busca, né? E será que isso poderia ser considerado uma revisão, ou de fato uma mini revisão? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Só pegar o gancho que você falou, questão do empoderamento, do assunto, né, que você vai trabalhar ao longo da sua vida acadêmica ali, mestrado, doutorado, eu acho isso riquíssimo, professora Márcia, porque às vezes a gente entra, faz a revisão lá de narrativa mesmo, para escrever o nosso projeto, mas não é a mesma coisa quando a gente faz uma revisão, a gente mergulha mesmo no tema, a gente se empodera, a gente chega mais preparado para a defesa, seja de mestrado, de doutorado, né? Eu comecei o pós-doc comecei a trabalhar com doença de Chagas, que para mim era muita novidade, e comecei com a revisão. Hoje eu me sinto mais preparada, mais empoderada do assunto, mais a par, e me faz estudar, exige da gente. Então, como sugestão para todos os estudantes, comecem uma revisão, sentem com o orientador de vocês, enriquece muito, e aquela questão também que eu falei, que, né, caso dê algum probleminha ali no projeto, você tem uma segurança que tem uma revisão, né? Eu peço só um minutinho, porque minha bateria está acabando, eu vou buscar o carregador e já respondo a pergunta, tá bom? Acabou de sinalizar aqui, já retorno. Excelente. Enquanto a professora Nayara faz seu recarregamento de bateria, só lembrando, pessoal, que nós temos no portal didático, né, o nosso artigo de revisão sistemática, que será discutido após essa aula. Então, nós temos lá também o checklist do Prisma, para que a gente possa fazer a leitura e a análise deste artigo que está disponível no portal didático, ok? Voltei. Desculpa, viu, gente? Eu troquei de lugar para a aula, porque esse horário, o sol ali no escritório é bem forte, e esqueci de trazer o carregador. Mas a sua pergunta, professora Márcia, é muito pertinente. Existe um limite mínimo? Não existe um limite mínimo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter cautela, que às vezes a gente
monta toda uma estratégia de busca, faz leitura de 3.000 artigos e não encontra nenhum. Então, lembra que eu falei no início? Para ser revisão, a gente precisa revisar algo, né? Mas, ao mesmo tempo, se você encontrar 2, 3 artigos, você consegue publicar, não existe na literatura um limite mínimo. Por exemplo, tem revisão com meta-análise de 2 artigos. Então, a partir do momento que é comparável, que dá para comparar aqueles dados, não tem problema, viu? Então, não existe um limite mínimo, mas a gente tem que ter cautela de saber que existem assuntos relacionados. Por isso, a importância de ter o artigo sentinela, aquele artigo que você tem certeza que ele vai aparecer, que ele é importante para você, que as variáveis que você precisa tá nele. Então, antes de começar, já deixar definida a sua estratégia, tem um artigo em mão, aquele artigo que é artigo base para você. Nele você vai saber quais variáveis que você vai extrair, quais as palavras-chave, e você rodando, você tem certeza, rodando a estratégia, né? Você tem certeza que ele vai sair. E pelo menos ele, mais algum dele, vai ter, né? Que vai aparecer na sua busca, tá bom? Ótimo. Então, quero reforçar os agradecimentos, professora Nayara, pela sua generosidade, foi excepcional a aula, né? Aqui no chat as pessoas aí reforçando também, né? A importância dessa aula, agradecendo e parabenizando, tá? Muito obrigada e muito bom tê-la aqui conosco, né? Mais uma vez aí nessas parcerias que nós fazemos, tá bom? Muito obrigada. Um abraço, pessoal. Qualquer dúvida, meu e-mail está no final, né, no último slide, eu vou mandar o material para vocês. Eu estou à disposição, agradeço mais uma vez o convite e um abraço. Forte abraço. Um abraço.